Olá, tudo bem? Hoje mais uma terça-feira, juntos aqui, ao vivo, trazendo conteúdo para vocês com vários temas. Nós temos aqui a minha amiga Kathleen, que já está chegando aqui, psicóloga, tá bom? Nós vamos falar aqui. Aí, já chegou! Rápida! Então, eu estou aqui, a minha amiga, que é psicóloga, né? O Cleiton, surdo, já chegou aqui. Muito obrigado. Quero agradecer a todos que vão chegando aí. Vamos distribuir essa live, compartilhar, ok? Com o tema relacionamento, tá bom? E agora eu vou deixar a Kathleen. Você tem sinal? Você tem sinal? Não, não tenho. Kathleen. Isso. Ok? Eu vou deixar vocês agora prestando atenção nela e eu vou fazer a interpretação aqui em Libras, ok? A Solange, minha amiga também, a Sol, né? Seja bem-vinda aqui, tá bom? E é com você, Kathleen, ok? Ok, obrigada. Muito obrigada por estar aqui hoje. Estou muito feliz da gente poder estar falando um pouquinho sobre esse tema que é tão importante, que são os nossos relacionamentos, né? E esses relacionamentos abusivos. E que tipo que seria esses relacionamentos abusivos, né? Com quais tipos de pessoas eles poderiam acontecer? Muitas vezes, quando a gente fala sobre isso, vem a ideia de um casamento ou de um namoro, do qual o homem ele agride a sua esposa ou sua namorada. E na verdade, qualquer tipo de relacionamento pode ser abusivo. Pode ser um namoro, pode ser o casamento, mas também pode ser no trabalho, pode ser com a família, pode ser na escola, na faculdade. E nem sempre o homem que é o abusivo. A mulher também pode ter comportamento abusivo dentro do relacionamento. E que tipo de comportamento seria esse, né? Um comportamento abusivo. Essa necessidade de poder sobre o outro, esse extremo controle, essa obsessividade que o companheiro pode ter, ou amigo. E esse relacionamento, ele perde completamente os limites. Ele não existe limite. Tudo é envolvido a partir do pensamento do abusivo. E é muito importante a gente ficar atento, porque no início das nossas relações, elas têm alguns sinais. Nunca vai começar com uma agressividade física, né? Geralmente começa com controle, uma manipulação, que ela por muitas vezes é velada por meio da violência psicológica. Começa com pequenas privações. Então, por exemplo, o parceiro começa a controlar o que a pessoa vai usar, o tipo de roupa, o tipo de lugares que vai frequentar, o tempo que vai demorar nos locais, as visitas aos familiares, tudo isso o outro tenta controlar. Isso é uma estratégia utilizada para a pessoa consiga ter o controle sobre a vida do outro. Porque começa a falar se a roupa é muito feia, começa a falar que a roupa deixa gordo, começa a falar que a amizade não é legal, fala que os parentes estão se intrometendo demais. Tudo isso para tentar deixar a pessoa interiorizada possível. Para ela se sentir mal, para ela não ter força própria. E assim, o abusivo, ele vai conseguir ter o controle psicológico do outro. E essa é a intenção, é uma estratégia para poder manipular o outro. Dentro das relações abusivas, existe um círculo abusivo, né? O círculo do abuso.
E esse círculo, ele é feito da tensão, a explosão e a lua de mel. E como que funciona? Na tensão, o abusador ele fica muito irritado. Tem muitos ciúmes por pouca coisa, tem aquele sentimento de posse sobre o outro, começa a culpar a vítima sobre tudo que acontece, tem muita tensão nessa relação, a pessoa tem a sensação de pisar em ovos, não se sente bem. Logo em seguida dessa tensão, vem a explosão. Nessa explosão é quando acontece o abuso. Pode ser físico, sexual ou emocional. E em seguida vem a lua de mel. O que seria essa lua de mel? É quando o abusador ele começa a se desculpar, ele compra presentes, compra flores, promete que nunca mais isso vai acontecer. E realmente, por um tempo, os abusos eles param. E quem está sofrendo o abuso, ela começa a pensar que não vai mais acontecer, que realmente isso foi só uma vez que aconteceu, não vai acontecer mais. Porém, como é um círculo, tudo volta a acontecer novamente. Então, voltamos para a tensão, que vai para a explosão, e vamos para a lua de mel. Isso é um círculo vicioso. E, infelizmente, é muito difícil de sair sozinho desse círculo. Precisa de apoio, precisa, sim, de ajuda. Não pode ter vergonha de falar o que está passando, porque é algo muito importante as nossas relações. E elas não podem ser abusivas. Quando a gente fala de comportamentos, tem algumas atitudes que nós podemos ter um certo cuidado logo no início das relações. Algumas piadas ofensivas, chantagem, mentiras, ter muitos ciúmes, ridicularizar o outro, humilhar em público. São algumas atitudes que precisa sim ter um certo cuidado para evitar que isso vire um cotidiano, vire um costume da pessoa fazer isso. Logo em seguida, tem algumas reações que é importante a gente prestar um pouco mais de atenção, como intimidar, né, sofrer ameaça do outro, controlar, xingar, destruir bens materiais. Quando a pessoa está tendo esse tipo de comportamento, é necessário ter uma reação em relação a isso. Nas outras atitudes, tem que ter uma reação. Não pode deixar isso acontecer. Já está se agravando um pouco mais, né? Esse comportamento dentro dessas relações. Aí a gente vai para a parte que precisa realmente pedir ajuda, que você não pode deixar isso acontecer de maneira nenhuma. Que é chutar, alguém começa a proibir a outra de sair de casa, que é o cárcere privado, forçar uma relação sexual. Oi. Repete só um pouquinho mais devagar, porque a conexão começou a travar. Ah. Tá, vamos devagarinho. Olha lá. Tá. Bom, vou voltar a falar da onde a gente precisa pedir ajuda. Agora tá bom. Melhorou? Isso. Beleza. Então, alguns comportamentos precisa pedir ajuda quando eles acontecem. Quando acontece uma agressão física, como alguém te chutar, te bater, ameaças com objetos, o abuso sexual, mesmo quando a pessoa é casada ou quando ela namora, ela não tem a obrigatoriedade de ter relações sexuais com o seu parceiro. A relação sexual ela tem que acontecer de acordo com as duas partes. E é importante a gente ter um olhar especial para tudo isso, porque, infelizmente, no final de tudo, o que acontece é a morte. Nós assistimos muito nos noticiários pessoas que estão sendo mortas pelos seus companheiros que viviam nos relacionamentos abusivos. Dentro desse relacionamento, um dos comportamentos que é a ameaça,
ela vem com algumas frases feitas. Se você terminar comigo, eu te mato. Se você terminar comigo, eu vou me matar. Se você tiver esse comportamento, você vai apanhar. Se você conversar com aquela pessoa, eu vou bater em você e nela. Então, são frases que são muito costumeiras de ser usadas. E logo em seguida a gente traz a culpa, né? As brigas sempre são culpa da vítima. O abusador faz com que a vítima acredite nisso. Ela está tão envolvida psicologicamente dentro dessa relação abusiva que muitas vezes não consegue ver que a culpa não é dela. Que tudo que a pessoa fala, ela toma como verdade. Tem uma pergunta. Como você acha que a educação de uma criança pode evitar a formação de um futuro abusador? Realmente, as nossas crenças, elas são criadas desde a infância. Muitas pessoas não sabem que elas estão em relacionamentos abusivos, né? Elas acreditam que aquilo é o que elas conhecem por amor. Por isso que é muito importante a gente prestar atenção no como aquela criança está sendo cuidada, o que é que ela está assistindo, o que ela está presenciando dentro da casa dela, porque aquilo que ela vai tomar como verdade, aquilo que ela vai acreditar que é uma família, que é um comportamento de amor, é muito importante isso. O que a pessoa é, o que o adulto é hoje, pode ser sim reflexo do que o que ele presenciou como criança. O que é que a cultura da casa daquela criança está mostrando para ele como verdade? O que amor significa para ele, né? O que relacionamento significa? O controle psicológico é a arma mais poderosa que o abusador pode usar contra a sua vítima. Ele tira completamente a vontade da pessoa de viver sem ele, coloca medo, usa a frase como, por exemplo, ninguém vai querer você, só eu quero ficar com você. E a pessoa realmente acredita nisso, não consegue sair, começa a ficar com aquela sensação de medo, de insegurança, né? De não ter validade nenhuma, de achar que apenas aquela pessoa ficaria com ela. E isso não é verdade. E além de tudo, mesmo quando essa pessoa está longe do abusador, ela mantém esse comportamento. Então ela perde a sua identidade totalmente. Ela não faz mais as coisas que ela gosta. Ela faz tudo para agradar esse outro. E causa nela também uma exaustão física, além de emocional. Né? A pessoa fica cansada de viver aquele relacionamento. As pessoas que sofrem com relacionamentos abusivos, que têm agressão física, têm muito costume de não contar a verdade do que está acontecendo. Talvez por medo, insegurança, vergonha. Então usa algumas desculpas. Fala que tropeçou, fala que caiu no banheiro, conta que se cortou na cozinha. Isso vira um costume dela. Vergonha de usar as próprias roupas que gostava porque vão mostrar os hematomas. Tenta esconder o tempo todo. E muitas pessoas perguntam o porquê que a pessoa não sai desse relacionamento abusivo, né? Muitas pessoas, como eu disse na pergunta que teve, muitas pessoas elas não sabem que estão num relacionamento abusivo. Algumas pessoas elas acreditam que aquilo ali é um amor, aquilo ali é o que representa ser um casamento. Às vezes presenciou um casamento dos pais ou de familiares que tinha agressão física. Então acaba tomando para si isso como verdade.
acredita que a pessoa que está com ela, mesmo batendo, mesmo maltratando ela psicologicamente, que aquela pessoa ama que está ali com ela. E às vezes, quando ela descobre que ela está sim no relacionamento abusivo, quando ela consegue entender isso, ela tem muita dificuldade de sair, né? Talvez por medo, dúvida do que fazer depois disso, o que fazer sozinha sem esse companheiro ou companheira que é abusivo. Questões emocionais, muitas pessoas têm dependência afetiva de outro, julgamento social, as pessoas têm medo do que o outro vai pensar, né? Uma mulher sozinha com filhos, uma pessoa que sofre violência psicológica no trabalho, tem medo do que vão pensar se ela sair daquele trabalho. E nos casos de violência física e de abuso sexual, as pessoas às vezes têm muita dificuldade de sair desse relacionamento por conta da demora jurídica desse processo. Infelizmente, é um processo demorado, sim, porém, as pessoas estão desistindo de fazer queixas porque sabe que vai demorar. E, infelizmente, a gente vê muito relato na televisão todos os dias de pessoas que deram entrada em processo e, infelizmente, acabaram sendo mortas por seus companheiros ou companheiras e nem acabou esse processo ainda. Então, como sair, né, desse relacionamento abusivo, já que a gente entendeu o que ele é? Procurar ajuda. Procurar ajuda de um familiar, de um profissional, procurar ajuda de uma autoridade, se aproximar sempre dos amigos e dos familiares, por mais que o companheiro ele esteja tomando conta da vida dessa pessoa e tentando controlar ela para que ela não tenha contato com outros, é importante tentar manter essa relação com os amigos, com a família, para que ela consiga se fortificar e ter uma decisão em relação a isso. Temos uma pergunta. Exatamente. Tem uma pessoa, um participante aqui falando com a gente que as mulheres, no caso de relacionamento abusivo, às vezes ela tem medo do julgamento social, principalmente por outras mulheres. Isso é verdade. Infelizmente, muitas mulheres têm essa crença patriarcal, né, de que a mulher não pode abandonar o seu marido, né? Ela tem filho, então ela precisa ficar com aquele esposo por conta dos filhos, ela não pode voltar para casa. E, infelizmente, ainda tem pessoas que pensam assim. Talvez isso é pela crença que ela foi constituída, né? Ela cresceu com os seus familiares, com as pessoas ao seu redor tendo esse pensamento e ainda não conseguiu entender que não é preciso ficar sofrendo com um companheiro, uma companheira, por conta do que as pessoas vão falar, da crítica dos outros, por uma questão social. A pessoa também, ela precisa ter em mente que a culpa nunca é dela, né? Se ela consegue entender, por mais difícil que seja, que essa culpa não tem nada relacionado a ela, é ao outro que trata as pessoas dessa maneira. O problema está com o abusivo. Ele é que tem o comportamento errado, desrespeitoso. A pessoa precisa procurar alguém para ela conversar que tenha a mesma experiência. É importante isso. Porque ela vai conseguir entender que não é só ela que passa por essa situação. Ela pode ter essa outra pessoa como um apoio, como uma força, né, para conseguir sair desse relacionamento. Conversando com profissionais também é muito importante. Pessoas que têm a decisão de procurar um psicólogo e que está passando por um relacionamento abusivo, infelizmente tem muita dificuldade
de manter o tratamento, né? Isso porque quando está envolvida nesse relacionamento, ela ainda está sob o controle desse abusador e, infelizmente, ele vai começar a controlar a ida no psicólogo. E conforme ela vai fazendo o tratamento, a pessoa vai ficando mais forte, ela vai sabendo quem é ela novamente, se reconhecendo, voltando a fazer as coisas que ela gostava de fazer, pensando no melhor para ela, trabalhando para conseguir sair desse relacionamento abusivo. Mas o abusador, ele vai perceber isso. E percebendo isso, ele vai fazer o possível para que a pessoa pare de ir no tratamento. Infelizmente, muitas pessoas desistem porque é dificultoso, né? Conviver com uma pessoa que faz de tudo para você não ir no psicólogo, mesmo você sabendo que tem essa necessidade de ir para sair dessa relação. E como que a gente pode ajudar uma pessoa que está passando por um relacionamento abusivo? O primeiro de tudo é oferecer ajuda, né? Conversar com essa pessoa, perguntar o que está acontecendo, ter muita paciência, porque não vai ser algo que vai acontecer de um dia para o outro. É um trabalho que leva um tempo, né? É trabalhoso, é difícil, mas é possível. Não abandonar essa pessoa nunca, porque essa pessoa ela precisa da ajuda, ela precisa do apoio. Avisar os amigos, os familiares, né? Caso você saiba que essa pessoa está sofrendo também um abuso físico, a família precisa saber. Isso não pode ficar escondido, é importante, porque é muito perigoso. E nunca culpar a pessoa, né? Como foi dito agora há pouco por um participante com a gente, que as mulheres mesmo acabam falando, né, sobre a outra que está saindo do relacionamento abusivo, criticando, e nunca culpar. É muito importante a pessoa saber que ela tem com quem contar, muito importante ela ter a ciência de que ela tem um apoio. Falando de empatia aqui também nos comentários, é muito importante ter empatia para com o outro. Principalmente porque cada um tem o seu pensamento, tem o seu modo de sentir, cada um tem a sua história. É muito difícil a gente julgar o outro, né? Sem saber o que se passou, o que realmente aconteceu. A gente vê nos casos dos relacionamentos abusivos, muitas vezes a gente vê um lado da história, vemos de fora o que está acontecendo. Então é importante a gente ter paciência, empatia, para conseguir entender tudo isso, conseguir respeitar a dor do outro, respeitar o tempo do outro, porque isso vai levar um tempo. E se precisar, conversa assim, às vezes a pessoa está precisando, né, de uma pessoa para ouvir, está precisando conversar. Às vezes isso é o que é necessário para ela. Muitas pessoas têm o receio de procurar uma delegacia, por um exemplo. E muitas vezes é necessário sim, né? Não precisa ter a vergonha, não precisa ter medo. É necessário, é preciso. Se teve uma agressão física, se teve uma agressão sexual, tem que procurar uma ajuda sim, tem que procurar uma autoridade. É muito importante. E se você estiver perto dessa pessoa que está sofrendo, ajude ela, seja um apoio para ela poder se fortalecer, procurar uma ajuda. E é mais ou menos isso que eu queria falar com vocês sobre esse tipo de relacionamentos, né? São diversos tipos de relacionamentos abusivos que a gente pode estar vendo no nosso dia a dia, muitas pessoas passando, e é importante ter a empatia com elas para a gente poder, talvez, ajudar de alguma forma e não criticar ou falar o que ela deveria fazer, porque é muito difícil. Vamos lá, a gente tem uma pergunta aqui.
Quando a pessoa passa por um relacionamento abusivo e não pede ajuda, como é que a gente pode ajudar? É muito difícil mesmo a gente tentar ajudar uma pessoa quando ela não nos dá espaço para isso. Mas mostre que você está sempre ali disponível. Mostre as possibilidades que a pessoa tem fora desse relacionamento abusivo, que ela pode contar com você para sair disso, que você acredita nela. Como eu disse, que ela não tem culpa de estar nesse relacionamento. Isso é um círculo vicioso, difícil de sair. Então precisa estar do lado dela e mostrar que ela tem esse apoio, que se ela quiser sair, se ela tiver um sentimento de sair desse relacionamento, que você vai estar ali para ajudar, para apoiar. Tá, realmente, né? Algumas delegacias, às vezes, a vítima não é acolhida e sim julgada. Infelizmente, a gente passa por algumas situações como essa, por falta de empatia, né? E talvez seja falta de empatia do profissional que está acolhendo essa pessoa, que realmente a vítima não tem culpa, é que infelizmente algumas pessoas não conseguem entender isso e acaba julgando essa pessoa ao invés de acolhê-la da maneira que ela merece ser acolhida. Se alguém tiver mais alguma pergunta. A Janise está fazendo uma pergunta. Tá. Como ajudar, né? Como ajudar uma amiga que não aguenta mais, ela pediu ajuda. Isso já é muito importante, isso já é muito especial, né? A pessoa pedir ajuda. Falo que a pessoa tem que ser muito forte para conseguir ter essa decisão. Para o marido parar de ter ciúmes e de desconfiar, a gente tem que ver o que é que esse marido, como que é o contexto desse marido, né? É muito difícil falar assim, porque às vezes é dele, ele já tem esse tipo de comportamento, talvez seja algum problema que eles tiveram no relacionamento. Se ele estiver, né, disposto, talvez fazer uma terapia de casal é importante, porque ajudaria os dois, né? Ou no caso ele quisesse ou ela quisesse fazer uma terapia sozinho, mas eu acho interessante a terapia de casal, principalmente para poder ajudar nessas inseguranças que talvez a pessoa tem dentro deste relacionamento e que é difícil conversar com o companheiro só os dois. Às vezes necessita de uma pessoa de fora, um profissional, para poder auxiliar, para trabalhar esses ciúmes, essa desconfiança, ver o que está gerando esses sentimentos nele, para que possa melhorar o relacionamento. Se tiver mais uma pergunta. A Débora tá falando que é muito difícil. A Cíntia, né, que é deficiente auditivo, tá aqui. Solange, já agradeci, vou agradecer de novo. André, o Agnaldo, palestrante, psicólogo também tá aqui. Ela colocou aqui não, pois ela estava com depressão, eu não sei qual foi o contexto. Deixa eu ver. A Débora, que falou aqui. Ah, é a Débora, isso. Que triste. Que a Débora contou que a irmã dela passou por essa situação, né, aqui nos comentários, e que infelizmente ela veio a óbito. O esposo acabou brigando
e acontecendo este fato. Por isso que é importante a gente pedir ajuda sempre, não precisa ter vergonha. É muito importante você ter alguém que você possa pedir ajuda, né? Uma pessoa para você conversar, que esteja ciente desses comportamentos dentro do relacionamento, que algumas coisas são graves. Exato. Aqui, nosso amigo psicólogo aqui também falando com a gente que talvez seja necessário haver uma educação sobre uma nova masculinidade, com certeza, né? Infelizmente, a sociedade ainda tem uma visão patriarcal, né, de que o homem é quem manda e que ele não pode ser frágil e com isso a mulher é que tem que ser frágil, que ele domina. Infelizmente, existe essa educação masculina que foi imposta, né, socialmente, e algumas pessoas ainda acreditam nisso e levam isso como uma verdade. Com isso, acaba esquecendo que o homem é também um ser humano que pode ser frágil, né, que pode sofrer, assim como mulher. A Solange está perguntando, né? Quais as características mais comuns desses relacionamentos? Então, Solange, geralmente esses relacionamentos no início eles já dão alguns sinais, né? Que são essa manipulação, como eu disse, das vestimentas, algumas opiniões que não são muito, na verdade, são aquelas opiniões para diminuir a pessoa, né? São opiniões para deixar para baixo, começam com algumas atitudes agressivas. No início desse relacionamento, é muito singelo alguns comportamentos, porque a pessoa está se conhecendo, ainda tem o receio, porque não tem o controle sobre o outro, né? E aí, consequentemente, com esses comportamentos, que nem, como eu disse, algumas piadas ofensivas, né? Muitas mentiras para chantageando o outro, excesso de ciúmes, né? Os ciúmes, claro, quem gosta sente ciúmes, mas não é um ciúmes que vai privar a outra, né? De fazer algo, de sentir ou de ser quem ela é. Tem que ter o respeito. Então, começa com pequenas atitudes como essas, muitas vezes desqualificando a pessoa, sempre com o intuito de inferiorizar o outro. Porque aí sim, a pessoa que tem o comportamento abusivo, ela vai conseguir ter o controle sobre o outro. Mas para isso, ela precisa que o outro esteja fraco. Se ele estiver forte, ele não vai conseguir. Então, ele precisa tirar toda essa fortaleza, tirar a vontade da pessoa de se arrumar, muitas vezes, vontade de fazer as coisas que gosta, e acaba vivendo somente para o abusador. É importante a gente prestar atenção nessas pequenas coisas no início, porque algumas coisas elas podem ser conversadas e modificadas. Algumas coisas não. Isso depende da personalidade da pessoa, se é uma pessoa que tem mesmo comportamento abusivo. É importante a gente estar atento a isso, porque quando se conhece o outro, você vai sentindo como ele se comporta, como que é essa relação, e é nesse início que começam a apontar algumas situações que são desconfortantes e que precisam sim ter um cuidado para que não entre nesse círculo de relacionamento abusivo. Tá certo. Ok, mais alguma pergunta? A Cíntia falou, boa pergunta, Sol. Chegou aqui o meu amigo Alisson. Muito obrigada. Legal.
Bom, gente, a nossa live atingiu o objetivo. Oi, Alisson. Né? Nós queríamos trazer um conteúdo para trazer um clareamento das ideias, aprendizagem, para que nós tenhamos estratégias como ajudar outras pessoas, porque como a Kathleen falou, ela falou o quê? Que às vezes a pessoa não sabe que está sofrendo, porque ficou normal de todo dia. Agora que nós estamos conhecendo sobre o conteúdo, nós podemos perceber se nós estamos sofrendo ou nós estamos acostumados, né, com aquela vida e também ajudar outras pessoas, tá certo? O Alice chegou no final, Alice, mas vai ficar, nós vamos salvar, ok? Tá no final, nós vamos salvar. Grande beijo e abraço para você. A Débora falando parabéns, amei o conteúdo. Obrigada. Que legal. E pode deixar sugestões aí, tá, pessoal? Acredito que a Kathleen, né, nós vamos ter outras oportunidades para estar aqui juntos, Sim, criando conteúdo para vocês. com Ok? certeza. Então agora eu gostaria que a Kathleen falasse, dando as últimas palavras, para a gente ir para o final. Primeiro eu queria agradecer a todo mundo que participou. Foi muito gostoso falar desse assunto com vocês, muito importante passar algumas informações. Fiquei muito feliz de vocês terem participado, terem comentado. E é isso mesmo, né? Vamos ajudar o outro, vamos nos ajudar. Se vocês precisarem, vou estar disponível nas minhas redes sociais depois da nossa live. Se quiserem conversar, vou estar à disposição. Se souberem de alguém que precisa de ajuda, ofereçam ajuda, sim. Vocês são importantes para essas pessoas que também são muito importantes. E muito obrigada, fiquei muito feliz de poder estar aqui hoje. E com certeza vamos trazer mais conteúdos para todos. Ok, eu quero agradecer a todos que participaram com as suas mensagens, com as suas perguntas. A Janise não viu do começo, mas eu vou salvar, tá, Janise? E eu quero agradecer você por ter aceito, né, estar aqui junto conosco. E é isso, gente. Eu quero deixar aqui o meu abraço, o meu beijo sinalizado, tá, Kathleen? Sinta-se abraçada aí. Vocês que estão aí Obrigada. chegando agora, nós vamos salvar, ok? Então tá bom. Isso, Valeu. Vamos fazer a pose pro print. Olha lá, Kathleen. é isso mesmo. Faz a pose aí pro print. Peraí que eu vou fechar o comentário um pouquinho. Só um minutinho. Fecha aí. Aí, Aí. olha lá. Isso. Valeu. Tchau, pessoal. Fica com Deus. Tchau, Deus obrigada. abençoe. Eu que agradeço.